Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário de Teresópolis e Diário TV. Nos últimos dias, você viu aqui na nossa programação, também no Jornal Diário de Teresópolis e em nossas mídias, muitas reclamações sobre as obras na RJ 130, questionando o atraso, questionando a qualidade no serviço realizado até então, muito tempo de pare e siga, ou seja, muitas demandas em um trabalho que só está começando. Bom, depois de tantas reclamações, já fizemos uma capa aqui, uma edição especial sobre esse assunto que interessa diretamente muita gente. O governo do estado mandou representantes ao município para fazer uma vistoria. O DER esteve aqui na cidade para vistoriar as obras da RJ 130. O assessor especial do governo do estado, Alex Castelar, esteve em nossa redação para falar sobre esse trabalho. Bom, a vistoria da Teresópolis-Friburgo hoje foi importante. A determinação do governador Cláudio Castro, o presidente do DER, Dr. Ebert, estava aqui, né? Teve também o prefeito, enfim, um conjunto de vereadores. E a gente foi lá de perto para ver o que está acontecendo. Eu acho que tudo o que aconteceu, as críticas agora, o que a imprensa publicou, e eu quero agradecer aqui, né, a Diário, TV Diário, o Jornal Diário, o Grupo Diário, né, pelas críticas que fizeram, porque é importante a população estar fiscalizando. Realmente a obra no início teve uns problemas, né? A gente não tem que esconder nada da população, mas hoje já retomou a obra lá com outra diferencial, com outro patamar. Eu acho que a presença também do presidente aqui foi importante. A gente falou muito com ele sobre os problemas, sinalização à noite, sinalização durante o dia, o pare-siga, né? Que é um problema que não tem muito o que fazer, porque a obra tem esse problema mesmo. Mas a gente pode melhorar a qualidade disso, informar a população do que está acontecendo ali também, para que as pessoas possam, né, se organizar, se programar com relação ao pare-siga. Mas a principal questão ali é a qualidade do asfalto. Nós falamos sobre isso. Foi uma obra que foi feita em 98, né, 23 anos depois, nós estamos retomando essa obra e a gente quer que essa obra dure mais 30 anos. Então o presidente do DER vai colocar aqui 2 engenheiros à disposição da cidade durante o ano todo, 2 ou 3 vezes por semana, para que possa acompanhar a qualidade do asfalto e a gente vê realmente que essa obra ela é fundamental e necessária para o maior PIB agrícola do estado de Janeiro. Conversamos também sobre a questão de acostamento. O contrato inicial não prevê acostamento, mas nós temos, na verdade, só 13 quilômetros de estrada que não tem acostamento. Então o presidente falou que é possível sim, né, organizar. O prefeito ficou com essa tarefa de mandar para ele o projeto desse trecho de acostamento, que na verdade liga Albuquerque à Venda Nova. Esse é o pedaço que não tem acostamento. Daí em diante já tem acostamento. Então é isso. Acho que a boa notícia é que a gente está fiscalizando, que o Estado está fiscalizando e que é um recado muito objetivo à empresa que está fazendo a obra. Se ela não cumprir a obra como está no contrato, a gente muda a empresa, mas a gente vai entregar uma obra de qualidade, porque esse é o compromisso do governador Cláudio Castro. Eu acho o seguinte, assim, problemas existem, na verdade não foram também coisas tão absurdas, né? Mas eu acho que é importante a gente corrigir o rumo logo no início, porque é isso que determina o restante da obra. É uma obra de mais ou menos um ano. Então a gente logo no primeiro mês entender o que está acontecendo, e aí por isso que a população é importante, por isso que a imprensa é importante, para que a gente possa corrigir. O próprio presidente do DER esteve aqui, está lá agora, inclusive, vai ficar a tarde toda vistoriando, vendo, e a gente vai, obviamente, intensificar essa fiscalização, para que a obra saia exatamente como está no contrato. É uma obra de 62 milhões de reais, não é uma obra barata, uma obra esperada há mais de 23 anos, e ela tem que sair com a qualidade que a população merece, porque esse é o trato, né, e aquilo que o governador se comprometeu em fazer. É isso. Bom, é exatamente isso, né? Como disse ali o Alex Castelar no final, né? Se começar errado, a obra vai ficar toda errada. É uma estrada que tem aí quase 70 quilômetros de extensão, muitos problemas, e esse ritmo inicial, inclusive, né, bem lento, talvez em consequência dessas chuvas todas dos últimos dias. Né? É esperado que, assim que passar o verão, essas tempestades todas, o serviço ande um pouquinho mais rápido, mas mantendo essa qualidade, né? É uma estrada fundamental para a distribuição agrícola, para o turismo e para milhares de pessoas aí que moram em localidades do interior ou que diariamente precisam usar essa rodovia de Teresópolis para Friburgo ou de Friburgo para Teresópolis. Falando em manutenção de estradas, ontem nossa equipe registrou um trabalho da Secretaria Municipal de Agricultura lá no terceiro distrito, estrada de São Bento. Essa estrada liga Vieira a Independente de Motas, é uma das muitas estradas que ficou em condições bastante ruins aí, né, em consequência dessas chuvas todas dos últimos dias.
E a Secretaria Municipal de Agricultura, que está fazendo esse serviço, segundo informado lá no local, está colocando barro, né, no local onde abriram valões aí, em consequência da força das águas dessas chuvas aí de verão, primeiro acertando com barro e depois espalhando esse cascalho aí, né, para deixar aí a trafegabilidade melhor. Esse trecho especificamente é o trecho ali entre Vieira, mais próximo de Vieira, seguindo em direção a Independente de Motas, estrada de São Bento. Agora, o trechinho, já saindo ali por cima de Independente de Motas, está muito ruim, né? Muito ruim. Nesse período de chuva, os caminhões não conseguem passar, mas a promessa, segundo informado aí por funcionários da Secretaria Municipal de Agricultura, esse serviço iria continuar até chegar a Independente de Motas. Bom, são muitos problemas agravados em consequência desses temporais. Os últimos, por exemplo, vamos mostrar aqui, você que não viu aí o que ocorreu aí com essas últimas chuvas fortes aqui em Teresópolis. Olha só, por exemplo, lá em Varginha, né? Mais uma vez, né, uma localidade que tem muitas pontes desse estilo aí, né? Pontes de madeira, na maioria das vezes improvisadas por moradores, e a ponte aí, né, foi parcialmente prejudicada em consequência dessas chuvas, e também a estrada de Varginha, né? Ver se tem condições de um veículo passar nesse local, né? Varginha, que fica ali perto de Canoas, Prata dos Aredes, esse cantinho de Teresópolis. De Varginha, a gente vai para Vieira, recebemos também algumas imagens aí enviadas por um telespectador, né? Após o temporal da madrugada, olha só, a estrada, né? Imagina o motorista trafegando ali pela RJ-130, olha só que perigo, ao lado da RJ-130, lá em Vieira, nas proximidades do quilômetro 35, né? Aliás, esse volume d'água todo cruzando a pista, isso não é situação anormal, não, ocorre com frequência, né? Esperamos que quando a obra de asfaltamento chegar lá em Vieira, né, se pense em alguma coisa nesse sentido, né? Porque não pode ficar água atravessando a pista e colocando motoristas em risco. Agora vamos dar uma passada em outros bairros e localidades, mostrar os problemas dessas últimas chuvas. No Castelinho, que é um bairro aqui, um dos mais novos de Teresópolis, aqui entre Fonte Santa e Hermitage, começou a chover, né? Assim começou a chover, a rua acabou virando um rio, né? Muita chuva descendo ali da Fonte Santa em direção à Hermitage e atravessando a localidade de Castelinho, aqui centro da cidade. Estrada da Fonte Santa, não muito longe dali, mais um rio, né? A gente olha assim, água barrenta, parece um rio, um curso d'água. Na verdade, a estrada da Fonte Santa. Muita chuva, muita preocupação para os moradores. Agora a gente volta lá para o interior do município, onde a situação foi mais complicada, né? Santa Rosa, estrada de Santa Rosa, né? Praticamente está escuro porque foi à noite aí que ocorreu todo esse problema. Uma ponte cedeu, estrada intransitável lá em Santa Rosa, terceiro distrito de Teresópolis. Cadê a estrada? Né? Dá para ver umas placas ali, o que sobrou da pista. O rio ali, né? A ponte afundou, né? Ali é o curso d'água, o morador tentando passar ali, né? Aliás, colocando até em risco a própria vida, né? Porque esse foi o caminho do que sobrou nesse cantinho lá de Santa Rosa, terceiro distrito de Teresópolis. Temos aqui um vídeo onde um telespectador relata o que causou, né, essa situação, essa ponte sendo arrastada aí parcialmente pela água lá na localidade de Santa Rosa. Né? Vejam agora o que diz o morador. Aí, ó, o maluco tá aí com o caminhão carregado, 6 de alta, não tem caminho para ele sair daqui, passar com a carga, vai ter que passar a carga nas costas, dentro do rio, para o outro lado do rio, para ele poder carregar, para poder o caminhão descer com a carga. O caminhão fechadinho, 6 de alta, ia passar na ponte, a ponte já tinha caído. Complicado, né? Que situação, Santa Rosa. Se você não entendeu, a gente... Bota, por favor, Gilberto, de novo aquela imagem da ponte lá, né? Uma ponte cedeu lá parcialmente, afundou, né? Um trecho da ponte lá de Santa Rosa, no interior do município, lá no terceiro distrito, né? Santa Rosa, Independente de Motas. Que situação, né? Aliás, na edição de fim de semana do Jornal Diário de Teresópolis, você vai ver uma reportagem especial produzida lá nessa região justamente. Produtores rurais de Teresópolis, de Independente de Motas, Vieira, Água Quente, Bom Sucesso, estão aí muitos pensando até em parar de plantar, né? Em consequência, logicamente nesse caso é da chuva, mas isso aí só aumenta os problemas que já são muitos e que se arrastam há anos. Só aumenta o que não é resolvido há muito tempo. Então os produtores rurais
estão passando por muitas dificuldades no interior do município. Muita gente acha que é só glamour, né? Às vezes vê alguns produtores que se destacam mais, que estão com carrão, casa bonita, mas não sabem o caminho, a dificuldade que é para conseguir aí esse retorno. E a maioria dos produtores não consegue. E hoje, quando a gente vê no mercado o produto com preço lá embaixo, você encontra lá uma alface lá 30 centavos, 50 centavos, isso não é motivo para comemorar, não, é motivo para ficar preocupado, porque se o alface está custando 30 centavos, o produtor saiu no prejuízo. Então, na edição de fim de semana do Jornal Diário de Teresópolis, alguns relatos aí dessa nova realidade da produção rural de Teresópolis. Segundo os entrevistados, muitos estão pensando em parar de plantar, além por conta desses prejuízos todos, dessa demanda aí, e também porque os filhos, vendo essa grave situação, não estão querendo mais trabalhar na lavoura. Os que podem vão estudar fora, esses que têm mais destaque, os produtores, podem pagar numa faculdade fora e os filhos vão atuar em outra área. E se nada for pensado para melhorar as condições de trabalho, de vida dessa população rural, toda Teresópolis fica no prejuízo, não só segundo e terceiro distritos. Então, edição de fim de semana do Jornal Diário de Teresópolis. Sobre a questão de Petrópolis, fica até difícil atualizar os números aí dessas vítimas fatais, dessa chuva aí que lembrou 2011 e atingiu o município vizinho. A cada hora esse número de mortes vai subindo, vai sendo atualizado, assim como a lista de desaparecidos. Já são mais de 200 pessoas que estão nessa lista de desaparecidos, porque um bairro, uma boa parte de um bairro praticamente desapareceu embaixo da terra. Então é difícil atualizar. Então aqui no Boletim Informativo, principalmente nessa edição de fim de semana, fica um pouquinho mais difícil, mas você vai vendo aqui, vai acompanhando pela barrinha de notícias da Diário TV e também através das nossas redes sociais e do nosso site. E falando em Petrópolis, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve no município vizinho para ver de perto as necessidades, né, entender como o Ministério pode contribuir para tentar pelo menos amenizar esse grave momento que vive o povo petropolitano. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, visitou áreas atingidas pelas fortes chuvas em Petrópolis nesta quinta-feira. Segundo ele, equipes do Ministério estão trabalhando na região para reforçar a estrutura local do Sistema Único de Saúde. Já há uma equipe do Ministério da Saúde aqui, da Secretaria de Vigilância e Saúde, trazendo os insumos estratégicos para fortalecer o atendimento da população, mas a Força Nacional, a equipe da atenção primária, também vão se somar aos esforços do Estado e do município para a questão da assistência à saúde. O Ministério enviou 2 kits de apoio com cerca de 500 quilos de material. Cada kit tem 32 tipos de medicamentos e 16 insumos preparados para serviços de emergência. Uma das preocupações do governo são os danos causados pela chuva nas unidades de saúde da região. Há cerca de 13 unidades básicas de saúde que têm problemas, uma UPA que foi desativada em função de um desabamento que houve próximo à UPA, ambulâncias do SAMU que foram avariadas. Desde quarta-feira, uma equipe da Defesa Civil Nacional está na cidade para acompanhar as ações de socorro. Forças Armadas e Polícia Rodoviária Federal também atuam na região. Nessa quinta-feira, o governo federal reconheceu o estado de calamidade pública de Petrópolis. Restabelecer a mobilidade, garantir a coleta de lixo na ponta, garantir que a Enel possa também estar atuando para restabelecer a luz. Ainda tem 5% da população sem luz, né? E os serviços básicos precisam voltar a funcionar. Esse momento que vive Petrópolis remete a 2011, assim como a solidariedade, né? Muitos teresopolitanos estão contribuindo de diversas formas com a cidade vizinha, uma cidade irmã, uma cidade onde muitos trabalham, estudam ou visitam aí a passeio. Agora, sobre essa questão de ajuda, de solidariedade, você que tem interesse em ir para Petrópolis, contribuir de alguma maneira, pesquise antes. Há informações aí divulgadas pela Prefeitura que em alguns pontos não há necessidade mais de pessoas trabalhando, em alguns momentos, e esse excesso de gente tem até, entre aspas, atrapalhado, porque o trânsito está complicado, não há local para ficar. Então, antes de ir, tente verificar com a Prefeitura, olha só, onde
se precisa mais, né? Qual o local que há mais necessidade de ajuda, né? Para que você realmente possa ajudar de forma eficaz, né? Colocar suas mãos à obra aí para contribuir com a nossa cidade irmã Petrópolis. Vamos agora ao diário policial, né? O crime de tráfico de drogas diariamente tem ocorrências, né? Tem gerado aí prisões e apreensões aqui no município. Vamos dar uma olhada em 2 casos registrados em localidades do nosso populoso bairro de São Pedro. A primeira informação vem do bairro do Rosário, onde foi apreendido esse material aí, né? Trabalho da Polícia Militar, 30º BPM Patamo, né? São 2 guarnições da Patamo, né? Patamo e também a P2, a Polícia Reservada, recebeu informação que em uma residência, um lá denunciado, né? Um rapaz denunciado, teria uma grande carga de material entorpecente em casa, né? E chegando ao imóvel, foi confirmada a informação, né? 95 pedras de crack, que aliás é o resto da droga, né? E já está circulando aqui em Teresópolis. E 306 pinos de cocaína, né? Além de 38 tiras de cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha. A outra apreensão foi no Perpétuo, que é vizinho ao Rosário, né? Uma conexão, inclusive, entre Perpétuo e Rosário. Nesse caso específico, foi um adolescente detido aí pela Polícia Militar, trabalho da P2 e também do setor Patamo. Nesse caso específico, com essa jovem, foi uma menina, né? Olha só, uma menina atuando no tráfico de drogas. Havia 7 cápsulas de cocaína e R$50 em dinheiro, essa nota aí. E depois, no terreno, onde ela estaria utilizando de esconderijo, mais 12 embalagens do mesmo material entorpecente. Bom, denuncie, faça a sua parte, contribua com a Polícia Militar, é uma polícia bastante atuante, porém não dá para estar em todos os bairros ao mesmo tempo. Os canais de denúncia são esses aí, 190-2742-7755 e o 998-177508. Do Diário Policial, vamos para o Diário Comunidade, né? Uma imagem que recebemos hoje aqui na redação, lá da Tenente Luiz Meirelles, olha só, na calçada. Recentemente falamos aqui de um caso de um ônibus que colidiu com um poste, retirou o poste do local, parte da fiação foi arrebentada, aí as empresas foram acionadas, fizeram a manutenção e o que sobrou aí dessa colisão, né, os fios que foram arrebentados ficaram na calçada, né? Aliás, esse aí ainda está vindo inclusive do poste, né? Então o risco, a gente não sabe se tem energia elétrica ou não, do que se trata, assim como as pessoas que passam por aí. Além do risco de sofrer um acidente, né, de passar e prender o pé no fio, cair na rua. Então, atenção Prefeitura, atenção Enel, atenção às empresas responsáveis, né? Algo tem que ser feito. Tenente Luiz Meirelles, lá pertinho do acesso principal do bairro Jardim Meudon. Uma notícia que teve bastante repercussão na cidade nos últimos dias foi a prisão de um falso médico e de uma mulher que teria ajudado esse homem a realizar um procedimento estético ilegal e proibido que terminou com a morte de uma médica veterinária de 38 anos. Esse crime ocorreu cerca de um mês atrás, a Polícia Civil iniciou as investigações e chegou até essa dupla que está presa e vai responder pelo crime de homicídio. Bom, o repórter Luiz Bandeira, que acompanhou lá a prisão do falso médico, da sua ajudante, hoje repercute essa história. O Bandeira conversou com a mãe da médica veterinária Cíntia Ponte, que morreu em consequência dessa barbaridade realizada no bairro da Tijuca. Nós estamos sendo recebidos aqui pela senhora Márcia Gomes, ela que é mãe da Cíntia Pontes, a veterinária de 38 anos que perdeu a vida de forma trágica após um procedimento estético feito por uma pessoa sem habilitação e sem os cuidados devidos. E aí, após esse procedimento, a Cíntia, infelizmente, veio ao óbito. E a dona Márcia nos recebe aqui para contar esse drama da família, né? Essa tristeza, para também desfazer algumas coisas que as pessoas vêm comentando e falando a respeito da Cíntia. Primeiramente, Márcia, muito obrigado por receber a gente. A Diário se solidariza com a sua dor, com a dor de toda a família, tá bom? E a gente queria saber imediatamente
A Cíntia, perdão, morava aqui com vocês, convivia com vocês, era uma filha querida. Como era o convívio da Cíntia com a família? Sempre foi maravilhosa, minha filha. Gostava de tirar muitas fotos sozinha e sempre com a gente, né? Com a família dela, muito com os amigos. Brilhava. Sempre foi uma... Eu sempre chamo ela de menina que sempre brilhou, né? Como uma estrela, sempre. A Cíntia é muito vaidosa, a gente viu nas redes sociais, como você disse aí, gostava muito de tirar fotos, publicações, mostrando uma moça muito bonita. Ela era muito vaidosa. E a senhora acha que essa vaidade foi que levou ela a partir para esse procedimento estético que, infelizmente, tirou a vida dela? Não, sobre essas coisas que estão falando, que muitas pessoas estão falando, uma pessoa dizendo, muito amiga, que falou que ela estava falando procedimento como um boneco, fazendo cirurgias. Não. Sobre isso, eu garanto que não. Sobre isso, como, mexer aqui, mexer ali, fazer... Ela detestava isso, ela falava, mãe, eu nunca quis fazer estética, essas coisas assim, sobre essas coisas, não. Ela não fazia isso, não gostava disso, isso aí eu garanto para vocês. Ela nunca quis fazer como falaram. Ela mexia assim nas fotos, mas nela não, jamais. Isso eu tenho certeza e garanto isso. A senhora falou que ela passou por um procedimento cirúrgico, mas não tem nada a ver com estética, né? Não. Ela fez assim a bariátrica, né? Depois nós fizemos um tratamento, que eu inclusive levei ela para o Rio para fazer um tratamento. Ela chegou a fazer esse tratamento, que eu mesmo como mãe dela levei. Nós fizemos esse tratamento direitinho. A Cíntia conhecia a Tatiana antes ou conheceu só no momento do procedimento? Então, essa Tatiana, ela já conhecia a Tatiana há muito tempo. Tanto que, assim, ela começou a fazer cabelo. A minha prima conhecia a Tatiana há 30 anos. Só que, assim, quando eu conheci a Tatiana, realmente eu não gostei da Tatiana. Não sei, a gente batia um pouco de frente. Então, ela manipulou muito a minha filha, isso eu tenho certeza. E eu conversava muito com a minha filha, dava exemplo que isso aí podia ter acontecido, né? Mas a minha filha acabou sendo manipulada, eu tenho certeza disso. E ela, assim, ela debatia assim comigo, né? A Tatiana, é para você fazer isso, é para você fazer aquilo. Tatiana, deixa a Cíntia fazer o que ela quer. E eu tenho certeza que ela foi manipulada pela Tatiana, eu tenho certeza. A senhora sabia que a Cíntia iria fazer esse procedimento estético ou ela disse para a senhora que ia fazer alguma outra coisa? Pois não, porque ela só falou que ia fazer o exame do dentista, né, que ela teria que fazer, extrair o dente para fazer a cirurgia. E aí eu não sabia, porque tudo a Cíntia falava comigo, a gente conversava muito, tinha diálogo, sempre eu tive diálogo com a minha filha, conversava muito com a minha filha, a gente tinha um diálogo aberto, sempre. Mas ela não contou, queria... Não, ela não chegou a falar isso. Ela só pegou, se arrumou, até achei estranho, porque nesse dia ela saiu até um pouco antes, mas ela não contou sobre isso, para mim não. E nesse dia que ela fez esse procedimento, e aí na sequência ela passou mal, o momento que vocês souberam que a Cíntia não estava bem, como é que foi isso? Como é que essa notícia chegou até você? Pois a própria Tatiana pegou e ligou para mim meio-dia. Ligou para mim e depois ligou para ele. Aí eu falei, Cláudio, vamos lá porque a Cíntia está passando mal, que a Tatiana falou que ela estava passando mal e não sabia o que estava acontecendo, que era para a gente sair daqui correndo. Aí a gente pegou, foi de carro correndo e fomos correndo para lá para ver o que tá. E ainda bem que eu estava, né? Peguei do jeito que eu estava mesmo, a gente foi correndo para lá de carro. E o que vocês encontraram lá? Eu já encontrei a minha princesa no estado, né? Que foi assim, para mim foi doloroso, assim, eu já comecei a sentir já, sabe, o coração doer, palpitar, assim, o que aconteceu, eu nunca vi aquilo, sabe, foi uma dor, olha, eu como mãe, eu falei, meu Deus, o que fizeram com a minha filha, meu pai? Essa entrevista, na sua totalidade, você vê em nosso canal do YouTube.
e também na edição de fim de semana do Jornal Diário de Teresópolis. Bom, eu estive em localidades do interior do município, você que chegou agora, para registrar a situação de produtores rurais que estão passando por dificuldades financeiras. E além de contar essas histórias que você vê na edição de fim de semana do Diário, também acabei passando por um problema que já foi mostrado aqui e que se agrava a cada dia. Infelizmente, uma vergonha chamada lixões clandestinos em estradas do interior. Quando se fala na zona rural de Teresópolis, geralmente vem à mente lavouras, campos esverdeados, montanhas, cachoeiras, muita coisa bonita, né, para conhecer, para valorizar. Mas, infelizmente, não é isso que ocorre em todos os cantos do município. Esse trecho aqui, por exemplo, entre Bom Sucesso, Estrelinha e Vieira, via Boa Vida, é um exemplo de total desrespeito ao meio ambiente e ao próximo. Vejam só como está a estrada nesse canto do 3º distrito de Teresópolis. Que vergonha, que falta de respeito registrada nesse local, um dos cantinhos mais aconchegantes e bonitos dessa região de Bom Sucesso. Um lixão clandestino e vergonhoso que a cada dia ganha maior volume e mais preocupa a quem realmente gosta e depende desse local. Além de resto de lavoura, que a gente ainda não compreendeu por que é jogado nesse local aqui, encontramos muito lixo doméstico. Vejam só, a quantidade de lixo doméstico, caixa de leite, acessório de cozinha quebrado, garrafa, objetos que deveriam ser levados pela coleta normal, coleta tradicional. Olha só a quantidade de isopor espalhado aqui, a quantidade de moscas, garrafas, o mau cheiro que se desse para descrever, deixaria até você, telespectador, assustado. O cheiro de podre horroroso nesse local aqui entre Bom Sucesso e Vieira. A cada dia que passa, é maior o volume de lixo despejado aqui nesse local, né? Nesse aqui a gente vê que é resto de lavoura, né? Provavelmente que não foi vendido. Foi jogado aqui no meio da rua, no meio da passagem. E ele vai sendo empurrado aqui para o canto da pista. E sabe o que tem lá atrás, no meio desse vale ali? Um rio, um pequeno córrego, uma das muitas nascentes que abastece justamente as lavouras que ficam aqui no final do vale. Infelizmente, esse tipo de situação tem sido vista em várias localidades do interior, Independente de Motas, Campo Limpo, Sebastiana. E além de prejuízo para a fauna e flora, qualidade de vida de quem mora nessas regiões, esse problema também afeta o ecoturismo, o turismo rural. Afinal de contas, quem foge dos problemas das grandes cidades quer encontrar qualquer coisa, menos lixo espalhado para todos os cantos. Com a palavra, o governo municipal, o grande responsável nesse caso, logicamente diretamente é a pessoa que joga, que transforma uma via pública, um local bonito de produção rural de ecoturismo em um lixão, é o principal responsável, é direto. Mas o poder público municipal, com as suas respectivas secretarias, tem a obrigação de tomar alguma atitude. Primeiro, limpar a área, isolar a área, fazer uma campanha, de repente, de educação ambiental e multar, notificar se for o caso. Hoje está assim lá entre Bom Sucesso e Vieira, via Estrelinha. Amanhã está lá em Sebastiana, depois em Campo Limpo. E, de repente, o interior do município, no lugar de produzir riquezas, vai só produzir vetores de doenças. Essas e outras notícias você vê também em nosso site netdiario.com.br. Se houver qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, além da nossa página, você vê na barrinha de notícias da Diário TV e em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Lembrando sempre, você que nos acompanha aí pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!